Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pela nossa página no Facebook e pelo nosso canal no YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu sou Afonso Moreira Júnior e, com grata satisfação, no programa de hoje, o título parece assim enigmático, mas a gente vai ver que não é tanto assim. Teoestética, Deus na literatura. Nós estamos recebendo a professora Márcia Baldi, a quem nesse instante peço que se sinta acolhida na Fundação Espírita André Luiz, ainda que pelo Zoom. Boa tarde, professora. Boa tarde, Afonso. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. E será um prazer esse bate-papo acerca da teoestética. Muito bem. Eu vou falar um pouquinho da professora Márcia Baldi. Ela é graduada em Letras e Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela tem mestrado em Linguística, ela tem doutorado em Análise Discursiva pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela é psicanalista com formação pelo Instituto AMAS, Círculo Mineiro de Psicanálise de Minas Gerais. É coordenadora e professora do Núcleo de Estudos Márcia Baldi, parceira da Épicos, Diálogos, Vozes e Saberes. Professora Márcia Baldi, teoestética, Deus na literatura. Se Deus é amor e beleza plena, por que as religiões pintam um Deus malvado, punitivo e castiga as pessoas pelo menor deslize? De onde surgiu essa noção do Deus tirano? A literatura tem contribuído para isso? Bom, Afonso e nossos ouvintes, penso que essa criação, diria que essa criação, esse estereótipo acerca da figura de Deus, Deus punitivo, um Deus que é cruel, faz parte mesmo, intercorta todas as religiões advindas aí da cultura judaica cristã, que com o passar do tempo, a ideia de controle dos corpos, do controle do homem, se efetivou, a ideia do sofrimento como uma espécie de romantização, a ideia da dor como uma forma de salvação. Eu diria que a arte, como um todo, contribui e contribuiu, sim, para essa visão. Muito bem. Professora, eu vou chamar você, a idade me permite essa licença aqui. Você acha que o materialismo e o ego exageradamente manifestado sobre o pensamento atual afastou a literatura religiosa do interesse público? Penso que eu vou recorrer um pouco, até para embasar o meu argumento, a um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, que tem uma obra muito interessante chamada A Sociedade do Cansaço, na qual ele defende, ele preconiza que a sociedade contemporânea ela é estruturada em 3 pilares: a supercomunicação, a superexposição e a superprodutividade. Dessa forma, com base nos escritos de Byung-Chul Han, a gente pode inferir que a materialização da vida, uma espécie de espetacularização, faz com que as pessoas se distanciem da própria essência. E, distanciando-se da própria essência, distancia de Deus. Afinal, temos, tudo o que fazemos, trazemos Deus. O Supremo reside na nossa essência. Olha, professora, indo por essa vertente, eu vou abrir um homem
Sem Profissão, Um Homem Sem Profissão, de Oswald de Andrade, que viveu entre nós entre 1890 e 1954, dramaturgo, escritor, poeta, ensaísta, jornalista, introdutor do modernismo, antropofagismo. Eu vou ler um trecho do livro, já que nós estamos aí no mundo da literatura, e vou pedir à professora Márcia Baldi que faça suas considerações. Pode ser assim, professora? Pode, vamos lá. Estamos aqui como seus alunos. Diz então Oswald de Andrade. No livro, como eu disse, Um Homem Sem Profissão. Durante a provação e a angústia, a minha certeza órfica se robustece. A minha confiança no sobrenatural parece definitiva. Essa certeza órfica é uma alavanca presa geralmente à paróquia mais próxima de cada um. A fé que move montanhas, daí a força das religiões que se contradizem, se batem entre si, mas dominam o mundo humano, totemizando a seu modo o tabu imenso que é o limite adverso Deus. Por isso não se encontra povo primitivo ou nação civilizada sem a exploração sacerdotal desse filão encantado que tece nossa esperança imarcessível. É a transformação do tabu em totem. Tem tabu, Freud, maravilha. Bicentenário, aí, ou melhor, centenário da Semana de Arte Moderna, né? Semana de 22, excelente. Esse texto, ele é muito interessante, né? Oswald é fabuloso, tem um apreço muito grande pelo modernismo, né? Uma busca de identidade, aí de valorizar a identidade e a diversidade. E é interessante a gente perceber que nessa linguagem, né, como um todo, nós temos as várias manifestações de Deus e, ao mesmo tempo, a impossibilidade de viver sem a crença nessa grande força incógnita que diz até mesmo Fernando Pessoa. E dentro dessas representações do divino é que está a beleza, essa ideia de transculturalidade em que nós temos Deus manifestado em várias e diversas formas. Eis Mário de Andrade. Muito bem. Professora Márcia, nós estamos aqui imergindo na literatura, inevitável também de falar de A Tempestade, do Bardo de Avalon, William Shakespeare. A senhora quer comentar algum trecho desse livro, dessa obra fascinante, que poucos conhecem, aliás? Vamos fazer. Você está com um excerto dele, Afonso? Penso que seria. Não estou. Não. Eu guardo assim as minhas impressões fílmicas da leitura. Aquela ilha, não é? Aquela ilha infernal, onde o bem e o mal se degladiam, mas a presença de Deus se faz assim, numa neutralidade, às vezes enervante. Mas Perdão. Por favor, Afonso, Shakespeare. Shakespeare, às vezes, sabe criar aquele clima nervoso, né? E nos mobilizar para a atenção ao texto. É muito interessante, excelente, essa imagem fílmica. Foi lindo isso que você falou. Porque o que nós temos em Shakespeare, eu digo que todas as obras de Shakespeare são atemporais e universais. E fica aí essa visão que é muito interessante de Deus. A ambivalência faz parte da vida de forma inequívoca. Então, as oposições, o bem e o mal, né, eles existem. Isso inconteste.
E é por meio dessa existência que se dá a ideia do divino, do supremo, de como conciliar, de como viver, né? De forma a respeitar a existência da ambivalência. É aquela ideia também sartreniana, né? Que o inferno são os outros. Por que o inferno são os outros? Porque o outro traz em si uma ambivalência que eu não aceito. E na imagem divina, na concepção divina, a ambivalência se faz necessária, inclusive para compreendermos a diversidade e percebermos que a perspectiva do mal, ela depende do ponto de vista. Muito bem. Professora Márcia, nós falamos aí, Oswald de Andrade, falamos aí de William Shakespeare, um pouco aqui mais terra a terra. Assim, na literatura brasileira, a senhora tem alguma referência que lhe cause assim mais atenção referente à presença de Deus no nosso trabalho literário? De uma forma maravilhosa, teria várias. A questão é o nosso tempo, e a prosa está muito agradável, está aprazível, Afonso, mas temos tempo, né? Um tempo limitado. Olha, Clarice Lispector, em Conteste, ela aborda o divino, né? A figura de Deus de uma forma maravilhosa, né? Mas maravilhosa como? Há de se compreender a linguagem de Clarice. Porque a todo momento nós temos a epifania, e a epifania é do divino, da ordem do divino, o que fica maravilhoso. Mas também não poderia deixar de falar, em hipótese alguma, do grande João Guimarães Rosa. A beleza com que ele aborda as manifestações do divino, de Deus e dos deuses, é algo magnífico. Até porque ocorre uma fusão dentro daquilo que nós temos como a cultura brasileira. Nós temos o Deus, né, na visão cristã, judaica cristã, nós temos aí a ideia das religiões de matrizes africanas, nós temos o popular sendo abordado com toda a beleza da divindade, do supremo, do mítico, do metafísico. Então, esses dois autores, dentre vários, trazem essa maravilhosidade. E aproveito o ensejo também, Afonso, né, se você me permite, tem um autor que ele é o ceticismo, né? Uma literatura cética, uma literatura toda voltada, uma literatura psicológica, né? Nós diríamos que é Machado de Assis. A ironia com o ser humano, né? Essa ideia de quem você acha que é, meu querido, né? Olha, perceba o quanto você pode ser insignificante. E ele aborda numa obra raríssima, poucos conhecem, um conto até Adão e Eva, que é interessantíssimo, porque ele trabalha em outra vertente. Quem criou o mundo, né, de acordo com essa ficção, é o diabo. E quem vai fazer as intervenções será Deus, que a todo momento estará a observar a sedução. Aí eu entro até com o materialismo que vivemos, nessa glamorização da vida. Nós temos aí, a todo instante, o diabo levando a serpente a fazer com que Adão peque. Não é só Eva. Adão peque. E é esse supremo que traz tanto Adão quanto Eva para o seu eu, para a sua essência, que impede que ambos sejam pecadores. Então, é interessante. É uma outra leitura, uma ambivalência, é o diabo e Deus que vem para intervir, como se Deus fosse o anjo caído e, ao mesmo tempo, é ele que perdoa, que traz tanto Eva quanto Adão para si, no sentido de se conhecerem e não caírem nas armadilhas do mundo. Isso é maravilhoso em Machado, né? Porque poucos conhecem.
E com todo o ceticismo, ele traz essa abordagem dentro do mistério, dentro de Deus, dentro da religiosidade. Eu estou conhecendo agora o conto Adão e Eva, aí pelo seu testemunho, e não vejo a hora, ó, o programa acabando aqui, eu já vou direto aqui vasculhar, procurar essa referência. Professora, não podemos deixar de falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sim, sim. Mais uma vez, memórias aí, né? Esse autor maravilhoso. E é interessante, eu vou começar com Memórias Póstumas de Brás Cubas, que traz algo magnífico. Ele não quis deixar, né, a sua mediocridade, ele não teve filhos, né, para não deixar a sua parte, entre aspas, diríamos que uma parte podre. Ele não gostaria de deixar o seu legado negativo. E é interessante, Afonso, que se a gente der uma olhada na literatura como um todo, nós vamos sempre encontrar, de alguma forma, uma linguagem estética a posicionar a figura divina. Venha ser por meio da representatividade das pessoas assentadas a uma mesa, venha da representatividade da ambivalência, o pecado, né? O pecado, a salvação, o bem e o mal. Temos aí o barroco, né? Essa estrutura literária que se opõe ao realismo machadiano, onde se encontra Memórias Póstumas. O homem e a sua pequenez. O homem, na verdade, quando esquece que tudo o que ele faz, né, que em Deus vivemos, movemos e existimos, quando esse homem anula isso, ele se perde, tal como Brás Cubas, que resolve rever a sua existência, que passou dentro da mediocridade e distante do divino. Muito bem, eu quero, nesse momento, pedindo licença à nossa querida entrevistada, a professora Márcia Baldi, licença para agradecer a todos que estão nos acompanhando pela Rede Boa Nova de Rádio e pela TV Mundo Maior. Nós temos aí na produção do programa de hoje Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais, o nosso irmão Alex Monteiro, aqui do bairro do Bom Retiro, a Bruna Paz e na divulgação Silvana Zandomeni, no apoio à produção Márcia Cristina Souza Martins. Nos trabalhos técnicos competentíssimos Rogério Palma e Jefferson Carvalho, na edição caprichada Edi Pontes. Professora, eu vou abrir meu coração e falar de alguém, uma mulher, por quem eu tenho uma grande admiração, a quem nós consideramos a maior escritora francesa de todos os tempos, George Sand. George Sand, ela, pelo comportamento dela, era considerada por muitos como uma devassa, como uma perdida. Não obstante, ela tinha um apego à família e à religião. Fica aí o seu comentário, George Sand. Interessante, né? Nós temos aí, Afonso, queridos ouvintes, nós temos George Sand sendo aquela mulher, ela considerada uma devassa porque ela talvez estivesse a tempo do comportamento normativo da sua época, esperado que as mulheres cumprissem. E, no entanto, é muito interessante percebermos que a ideia dos valores, né, éticos, a ideia dos valores morais, essa ideia, ela pode levar a uma rotulação dentro de um princípio. O que eu quero dizer, sendo mais objetiva? Nós devemos compreender os valores éticos e morais como sendo literalmente diferente, né? O que é moral para mim pode ser não moral para o outro, mas a ética, ela é universal, como diz Kant. Então, o que eu posso ter como uma pessoa devassa, né? Para ela não é. E eticamente, ela está inserida na sociedade e dentro de um pressuposto que eu diria do mágico, dentro de um pressuposto de valor à vida, de respeito à vida. Então, é interessante, Afonso, eu penso que eu fiquei até entusiasmada aqui e me perdi um pouco,
Porque o que nós temos aqui me lembrou, toda vez que eu lembro de Sand, eu lembro muito de Foucault, o controle dos corpos. Então, eu vejo que o que acontece? Por ela não ter um comportamento considerado padrão à sua época, por ela ter aí já uma liberdade enquanto indivíduo, enquanto sujeito, entrava em choque com os valores da época. Entretanto, nessa mulher, nessa produção mágica, nós temos uma mulher que aborda de forma maravilhosa a existência humana. O ser humano e as suas delicadezas, o ser humano e as suas fragilidades, o ser humano e a sua necessidade do amor e do coletivo. Muito bem colocado, professora. É sempre bom a gente lembrar que esses estereótipos que vão chegando não correspondem à realidade, como a senhora muito bem colocou na prática e na teoria. A senhora falou de uma glamorização. Eu fiquei com essa expressão aqui guardada. Professora, gostaria que a senhora comentasse o seguinte: de um modo geral, a intelectualidade nega a existência de Deus com charme, com argumentos que não encontram naturalmente nas religiões embasamento. Mas eu penso assim, há nessa resistência, eu não estou falando de religiões, a existência de Deus, há nessa negação de Deus, nesse comportamento agressivo, muitas vezes picaresco, bizarro, uma negação do pai. Será que tem aí um sentimento de Édipo oculto? Alguma coisa, eu nego o pai, porque negando o pai, eu serei o pai, alguma coisa assim. Na literatura, como é que a senhora vê essa questão? Essa negação. Essa negação ela é interessante, muito interessante. A partir do momento que eu nego é porque existe. É altamente, né? Se eu nego, eu não vou negar o que não existe. Não é verdade? A negação já parte do pressuposto de um existir. Então, começamos aí essa intelectualidade, a gente pode colocar, podemos fazer recorrer a Freud, né? Freud cria o mito, que é o pai primevo, o pai da horda, né? É assim que surge a civilização, assim que surge a sociedade, na verdade. E o que temos dentro desse mito de Freud, existia um todo-poderoso, um supremo, e que, como ele tinha o poder sobre todos, os homens se juntaram para matá-lo. Então, daí vem a negação. Eu nego porque eu não posso supor que existe um ser, que existe uma força, o nome que quisermos dar, que seja maior do que eu. Ou seja, é a ideia também, até freudiana, estou recorrendo, fazendo a minha leitura, o homem não é o senhor da sua morada. Temos um supremo em nós. Muito bem. Ainda nesse caminho, nós temos aqui uma pergunta. Eu queria, inclusive, nesse momento, me comunicar com aqueles que nos acompanham sempre. O programa de hoje é gravado e, portanto, eu não tenho as costumeiras intervenções daqueles que nos assistem. Mas fiquem com o meu e-mail para mandar impressões, e eu quero saber também quem você gostaria de ver aqui no programa Conviver Interreligioso ser entrevistado. Fique com o meu e-mail, afonsomoreirajunior@gmail.com. Afonso Moreira Júnior, o nome deste aqui, @gmail.com. Quem você gostaria de ver aqui? Comentários, críticas do nosso programa, para que a gente possa melhorar e nos aproximar da nossa audiência. Professora Márcia Baldi, hoje escrever sobre Deus parece assim uma atividade, coisa de pastores e teólogos, pois muitos autores acham piegas falar de Deus e das coisas da criação. Em muitos círculos sociais e até mesmo na mídia, o simples fato de citar Deus pode colocar o orador no ostracismo. Por que falar de Deus se tornou tão ofensivo nos dias de hoje?
Afonso, na minha concepção, há vários fatores. Alguns são mais evidentes, então eu vou linká-los. Primeiramente, a gente percebe há também uma visão mercadológica da religião. A ideia também de falsos profetas, a ideia também que nós temos aí de até mesmo uma espetacularização de Deus, tornou isso um grande circo. Eu penso e transito em por vários meios sociais, sou bem ativa, e eu percebo que o falar sobre Deus ou acerca do divino se faz hoje, ainda se faz importante, mas quando isso é feito com seriedade. Eu diria que depende do falante, depende do locutor, a forma como isso é proposto. Eu não posso, em momento algum, deixar de ressaltar que, embora eu também trabalhe, seja uma professora universitária, embora esteja trabalhando com adolescente, a figura divina, ela, quando trabalhada com uma seriedade, conversada, uma troca, ela é muito bem-vinda. O que eu percebo que há um rechaçamento é dessa ideia da venda milagrosa dessa figura. Do Deus, Deus sabe, deixa para Deus, Deus resolve. Então, essa visão infantil e mercadológica, ela ficou realmente cafona. Mas eu não penso dessa forma que em todos os discursos isso aconteça. Muito bom, é muito bom ouvir uma acadêmica, uma professora universitária com essa colocação tão lúcida. Faz bem para a gente, professora Márcia Baldi. Vamos, então, a esse grande romance que muitos acreditam ter sido o primeiro romance cujo autor é Deus. Vamos lá. A Bíblia possui uma característica literária interessante, que mora no fato de que, em qualquer época que seja lida, ela parece ser atual e falando dos problemas daquela época, da humanidade. Cada problema da sua época, como isso aconteceu. Quais as técnicas da escrita da Bíblia que permitem esse tipo de coisa, esse tipo de facilidade de comunicação, ou isso é um exagero, professora Márcia Baldi? Na sua opinião. Entramos na teoestética. Numa teoestética maravilhosa nesse livro sagrado, nesse livro, para mim é pura literatura, né? É arte. A Bíblia é cura, porque ela é arte, ela é amor. Então, é interessante a gente perceber, é uma obra também, diríamos aí, literalmente atemporal, universal, e ela aborda o quê? O humano. Ela aborda o humano e a sua necessidade de proteção, o humano e as suas falhas, o humano e a sua necessidade de ser compreendido, de ser amado, e, ao mesmo tempo, a sua vulnerabilidade no existir. Então, para sempre, eu acredito, está aí uma obra, para mim, um grande clássico, é a Bíblia. Na qual a senhora destaca? Na qual eu destaco Paulo, as cartas de Paulo. Olha só! Eu sou casada com um Paulo e eu sou apaixonada pelas cartas de Paulo. Leio, releio e sempre terei como ler, porque a cada leitura é uma visão. Muito bem. Separei aqui... desculpe-me, Afonso, coloquei aqui, tirei até de Paulo algo. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Apóstolo Paulo. Olha aí, professor, isso faz muito bem para a gente ouvir isso aí no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, tanta coisa convergente que nós temos entre nós. Bom, professora, no passado ciência e religião eram a mesma coisa,
e a senhora, como acadêmica, sabe muito bem disso. Hoje, muitos cientistas e acadêmicos se consideram superiores e não admitem a interferência de um ser supremo atuando no mundo e no cosmos, como se a ciência fosse dissociada do todo universal, sendo ela a única autoridade com o poder de atestar ou negar alguma coisa. Na cultura do hermetismo é diferente, pois tudo que existe no cosmos é vista como uma manifestação de Deus. Gostaria que a senhora, mais uma vez, comentasse, porque há um interesse grande nesse aspecto aí da nossa entrevista. Bom, ciência, religião. Eu diria que elas se complementam, até porque a ciência, né, ciência e religião, ciência vem, né, a ciência, de alguma forma, ela vem da religião no sentido de religar um canal aberto com o outro, um canal aberto com uma energia, com um conhecimento. E eu vejo também, né, no âmbito da pesquisa, o que nós temos, muitas vezes, é a vaidade humana, né? A ideia da onipotência. Talvez o cientista acredite, né, que aquele seu saber ele é supremo, ele é único. E tem que invalidar essa ideia do quê? Do divino, do mistério, da metafísica em si. Mas sabemos, em contexto, né, eu diria que sabemos, basta darmos uma olhada na física quântica, e recorro também a Shakespeare, que há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Então, nós vamos dar uma olhada aí. Será que tudo é realmente exato? Será que tudo é realmente quantificado e cientificado? Né? O religar, o estar ligado a uma força superior, como Fernando Pessoa chama força incógnita, é inequívoco. Eu diria que o cientista, né, que se põe como onipotente, ele tem ali, ele faz da ciência a sua própria religião. E ele passa a se sentir o todo-poderoso. Talvez um narcisismo primário. Professora Márcia Baldi, Deus se utiliza dos escritores, dos pintores, dos cantores, dos escultores, enfim, dos artistas para enviar suas mensagens e se focaliza principalmente na literatura? Eu não diria na literatura, porque é a linguagem, somos seres da linguagem, mas nas artes como um todo. Eu penso que Deus usa assim, Deus utiliza esses recursos, nos utiliza como instrumentos, como ferramentas. A beleza do que somos e do que podemos ser se estivermos buscando a nós mesmos, né? Fora dessa camarotização da vida, dessa exibição que é da sociedade do espetáculo. Então, eu diria, Afonso, que a arte salva, a arte cura, né? E o homem sonha, e o sonho é viabilizado pela figura divina. Né? O sonhar é mágico, o sonhar é magia, magia no sentido de quê? De divindade, do divino, do supremo, de Deus. E a literatura o faz com maior, eu não diria que é a maior manifestação, mas a literatura o faz com maior destreza devido ao recurso linguístico. Entendo. Professora Márcia Baldi, por que, na sua opinião, vamos pegando aí uns assuntos aí que são bastante polêmicos e a senhora se sai bem sempre. Por que os religiosos, na sua opinião, usam um vocabulário tão complicado e teológico técnico para falar de Deus para as pessoas comuns como nós, como eu, visto que a maioria não consegue compreender o que está sendo falado? Por que essa insistência dos religiosos que escrevem em complicar as coisas? Claro que eu não vou me referir a essa ou aquela religião, mas em alguns escritos
há uma exalação de um bolor que até incomoda. Afonso, interessantíssima. Todas as suas perguntas, ficaria aqui horas e horas conversando com vocês. Olha, eu vou pegar um estilo literário do século XIX, 18, 19, barroco, e vou aí no Padre Antônio Vieira. Estilo literário barroco, né? E ele trabalhou numa concepção, ou melhor, numa linha do barroco chamada conceptismo. Existia, para todos, né, que não tiverem aí essa referência, no barroco existia uma corrente cultista e outra conceptista. E o que acontece? Dentro do cultismo havia toda uma linguagem erudita, toda uma linguagem pomposa. E o padre Antônio Vieira, lá no século XVIII para XIX, ele já dizia: o que tem feito as igrejas, em tese, perderem os seus fiéis? São os pregadores, que, em vez de usarem uma linguagem acessível, né, ao povo, na verdade, querem se colocar superior ao povo, usando a linguagem como instrumento de controle, instrumento de sectarismo. Eu falo melhor, eu falo bonito, e você se sente humilhado por isso. E segundo o padre Antônio Vieira, assim os fiéis foram saindo das suas igrejas, devido a essa verborragia, que estava mais para mostrar, né, a vaidade do pregador do que a essência do que era pregado. E eu diria que hoje, ainda no século XXI, isso se faz. E se faz de tal forma que as pessoas acabam se desligando ainda mais dessa ideia, dessa conversa agradável que é acerca de Deus. Por quê? O discurso, ele é hermético. O discurso do pregador, muitas vezes, ele é pomposo. Traz, na verdade, mostra a vaidade do outro, né? Em vez de trazer a essência da palavra. Então, se torna um discurso fraco. A palavra se torna sem sentido. Eu acredito que seja isso. Professora Márcia Baldi, agradeço imensamente. Teoestética, Deus na literatura, comentários aqui que nos fazem refletir, pensar bastante e nos dão ânimo a estudar a religião por intermédio da literatura. Já no finalzinho aqui da nossa entrevista, que passou tão depressa, eu gostaria assim, como alguém que atua no mundo literário, eu gostaria de passar a palavra para a senhora, uma mensagem a propósito da importância do livro, a importância do livro religioso, a importância da cultura religiosa, como pesquisa, como forma de autoconhecimento. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse assunto, que vai ser naturalmente a moldura aqui do nosso programa. Afonso, nossos ouvintes, olha, é de suma relevância, né, nós estamos sempre com a leitura dos livros sagrados, do livro sagrado, a Bíblia, a ideia do fortalecimento da família, das bases, do fortalecimento do coletivo. Eu diria que a conversa, né, que vai em prol do divino, que vai em prol dos mistérios que compõem a vida, e que bom que temos esses mistérios, são essenciais para não nos perdermos de nós mesmos e para acreditarmos que sempre haverá esperança e que o bem sempre vence. Em todas as buscas, eu diria que a busca que estaremos sempre acompanhados é da figura divina. Nós nascemos sós. A condição humana é a condição do desamparo. E se não Deus para nos amparar, o que seríamos de nós? Então, essa leitura ela é importante porque ela nos fortalece. Eu diria não só a Bíblia, mas livros que falam, que nos colocam perto do belo, perto da beleza, perto do como podemos ser melhores. Muito bem. Professor, ainda temos alguns minutinhos, eu vou espremendo aqui
mas dá tempo, se a senhora puder responder em 2 ou 3 minutos, o aspecto da previsão ou da profecia atrai o interesse das pessoas até o dia de hoje, a chamada literatura profética. O que a senhora pode nos falar sobre esse processo de profetização, de profecia na literatura universal? Bom, essa já é eu colocarei a minha visão pessoal mesmo. Eu não gosto desses prognósticos. Eu não tenho apreço por esses prognósticos, porque partindo do princípio que somos, Deus está em nós, essa ideia do voodoo, eu brinco que é o voodoo do Apocalipse. Nós voltamos à ideia do perigo, a ideia desse Deus que é castrador, desse Deus que é punitivo. A profecia, ela está sempre dentro do caótico, em sua maioria. Ela está sempre indo ao encontro de quase uma distopia. Eu diria que ela é bem mercadológica. Então, não me apraz nada, Afonso. Aí é o meu calcanhar de Aquiles, talvez. A leitura profética. Esse discurso profético, eu penso ser perigoso, até porque a vida é uma obra aberta, na qual tanto eu, quanto você e todos nós temos o nosso protagonismo social, auxiliados por Deus e não conduzidos, porque Deus não nos fez marionete, ele nos fez sujeito, e sujeito coletivo, para viver o bem, para partilhar o bem, e não para ficar pensando no apocalipse ou fazendo prognóstico. É o agora que temos. Muito bem. Meu agradecimento nesses instantes finais à professora Márcia Baldi, que vem aqui com uma presença simpática, esclarecedora, conciliadora e, por que não dizer, religiosa, no sentido interreligioso dessa expressão. Para as suas despedidas, professora. Um abraço a todos, muito obrigada, um prazer incomensurável tirar um momento do meu dia, receber esse convite, tirar um momento do meu dia para falar de pura poesia, o sagrado, para falar do religioso, para falar de Deus. Devemos exercitar, cada dia tirar um tempinho para termos uma prosa aprazível como essa, porque a vida vale a pena e Deus está realmente em todos os lugares onde estamos. Aproveito o ensejo também para falar com os nossos ouvintes das nossas rodas de leitura da Épicos, onde trabalhamos com a teoestética. E será um prazer estarmos lá também discutindo temas dessa ordem. Muito bem, o convite está feito aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, que nos acompanham também pelo nosso canal no YouTube, página no Facebook, e o programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso, vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Até o próximo sábado, pontualmente nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até lá! Você acompanhou Programa Conviver.